pessoal, tudo bem? Eu sou a Bárbara, sou fisioterapeuta aqui do Minas e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas e orientações para você que, como todo mundo, tem ficado mais em casa e tem feito alguns trabalhos do tipo home office. Então nós vamos começar com algumas dicas ergonômicas, então para a gente ver o posicionamento do computador, da mesa, da cadeira, para que você mantenha o seu corpo saudável, certo? Então vamos começar. Nós vamos começar com as articulações dos pés e vamos subindo. Então primeiro, a gente sempre deve estar com os pés apoiados completamente no chão. Essa cadeira que eu estou utilizando, ela é ajustada, mas em casa normalmente a gente não tem isso. Então uma das coisas que você pode fazer é utilizar um livro para que você apoie os seus pés. Lembrando que a angulação correta dos pés e dos joelhos tem que formar esse ângulo de 90 graus e a coluna tem que ficar completamente apoiada no encosto da cadeira. Vou tirar esse apoio porque para mim a cadeira está no ajuste correto. Meus pés estão apoiados, eu estou com ângulo de 90 graus, o meu quadril está alinhado com o joelho e a minha coluna está encostada completamente na cadeira. Uma outra dica que eu vou te dar é porque muitas vezes as cadeiras que a gente tem em casa também não são as mais apropriadas para a gente ficar muitas horas sentado. Então, em casa, você pode pegar uma toalhinha, tá? Essa aqui é uma toalha de rosto. Você vai dobrar ela, vai fazer um rolinho. E este rolinho você pode colocar na curvatura da coluna, mais ou menos na altura da cintura, próximo do umbigo, para que você fique com um apoio mais correto. A coluna, ela deve sempre estar alinhada lombar, torácica e cervical, como se tivesse uma linha passando aqui. Então o seu corpo não deve ficar inclinado nem para frente e nem para trás, certo? A minha posição aqui está ótima, então eu não preciso dessa toalhinha. Eu vou deixar ela aqui de lado. Fui para a posição novamente. Minha coluna está apoiada, eu não preciso estar completamente encostada na cadeira. Lembrando que eu tenho que manter o eixo, como se fosse uma linha passando aqui. Então, a gente já foi do pé, joelho, quadril e coluna. Agora, pensando que a maioria das pessoas trabalha no esquema de home office utilizando o computador, nós vamos ver a angulação dessa parte superior do corpo. Então, aqui, eu estou no meu computador, eu tenho que lembrar que a gente tem que estar com os cotovelos alinhados com o punho e os ombros, tá? Então aqui eu estou formando esse ângulo de 90 graus e as minhas mãos estão apoiadas. Muitas vezes a cadeira ela não tem apoio, não tem problema. Você vai deixar suas mãos apoiadas, os cotovelos podem ficar para fora. Outra coisa que a gente deve lembrar é que as mãos elas não podem estar nem fazendo um movimento para cima, tá? Excessivamente, e nem para baixo. A gente tem que ficar na postura que a gente fala que é a postura neutra, certo? Muito bem, agora nós vamos para a questão dos ombros. Na maioria das vezes a gente vai gerando uma tensão nessa região dos ombros ao longo da jornada de trabalho. Então a gente deve deixar os ombros nessa posição relaxada e se por acaso a gente perceber que a gente subiu, a gente volta para a posição inicial. Nessa região do pescoço, a gente sempre tem que pensar que o teclado vai ficar próximo, assim como o computador, tá? Aqui vocês podem perceber que eu estou utilizando um apoio, que é um livro também, para eu deixar o computador na linha dos meus olhos. Então o seu pescoço não deve ficar nem olhando para cima e nem para baixo. Muitas vezes em casa a gente tem feito reuniões no home office, né? A gente tem feito reuniões utilizando celulares. Evite de deixar esses celulares muito embaixo. Também coloque um apoio para que os seus olhos fiquem direcionados, evitando ficar muito tempo nessa posição. O computador, ele deve estar a uma distância de mais ou menos 30 a 40 centímetros de você, para que você evite de levar o seu pescoço para frente, certo?
Então, aqui o computador está um pouquinho distante para mim. Eu vou chegar ali para frente, vou ajustar o teclado, vou ajustar o mouse e agora ficou na posição perfeita, evitando que eu faça esse movimento, certo? Muito bem, essas foram as dicas de ergonomia. Então, pessoal, agora a segunda parte dessas dicas e orientações são exercícios gerais, tá? Para que você pode fazer durante a sua jornada de trabalho. A gente vai lembrar aqui que, na verdade, esses exercícios, eles podem ser realizados por qualquer pessoa, mas se você já tem alguma queixa antiga, seja ombro, coluna, o ideal é que você procure o seu profissional de referência para que você não tenha nenhum problema executando esses exercícios, certo? Em relação às orientações posturais que a gente acabou de dar, outra coisa que eu devo lembrar a vocês, que a melhor postura, na verdade, é a próxima postura que a gente fala. Então você não deve se manter nessa mesma postura durante muito tempo. O ideal é que você faça intervalos como se você estivesse no seu trabalho, vá ao banheiro, vá pegar uma água, um café, para que você não se mantenha muito tempo nessa posição. A gente vai lembrar que não tem um tempo certo, porque muitas vezes a pessoa ela precisa de um tempo maior para manter o foco e a produtividade. O que a gente orienta é que não fique mais de 2 horas na mesma posição. E o nosso próprio corpo, ele dá sinais de quando ele está cansado de ficar naquela posição. Então, começou a sentir algum incômodo? Se ajuste na cadeira novamente. E vamos lembrar que também não tem problema se de repente chega aquela hora que você está cansado e que você precisa de relaxar um pouco o corpo. Relaxa o corpo, permaneça nessa posição no máximo 3 minutos e volte para a posição que a gente julga que é a mais adequada segundo essas orientações, certo? Então agora nós vamos começar os exercícios. Esses exercícios vão englobar o corpo como um todo e todos eles vão ser realizados nessa posição sentado, tá? Então nós vamos começar com essa parte superior, tá? Membros superiores. O primeiro exercício que a gente vai fazer é vendo essa questão da cervical, que é um dos campeões de queixas laborais. Então nós vamos começar. Uma das mãos a gente vai colocar abaixo da cadeira, a outra mão a gente vai colocar próximo da orelha e vamos fazer o movimento de inclinação. Então, sempre usando a respiração. Inspira, solta o ar e volta. Deixa os ombros relaxados. Nós vamos fazer 5 vezes de cada lado. Retorna a mão, troca o lado, mesma posição, inspira, solta o ar. Lembre-se que a respiração é um ótimo método para a gente manter a concentração e se acalmar. E depois disso a gente consegue voltar para aquela atividade produtiva e ser mais focado, certo? Agora a gente vai fazer um movimento de rotação. Então o nosso pescoço está aqui alinhado, a gente vai girar olhando por cima do ombro. Então inspira e volta. Vão ser 3 vezes de cada lado. Troca o lado. Muito bem. Agora nós vamos fazer semicírculos. Então são 3 repetições também para cada lado. Inspira. Gira a cabeça até a metade. Volta para o outro lado. Então, 1, 2. Deixe os ombros relaxados. Muito bem, fizemos 3 repetições. Agora nós vamos para os ombros. A gente vai deixar as mãos soltas do lado do corpo e vamos fazer o movimento de elevar os ombros. Então, subiu,
solta. 5 vezes. Subiu, solta. Muito bem. Agora vamos fazer um movimento de rotação, 3 vezes para trás e 3 vezes para frente. Então a gente vai elevar, girar, 1, 2, 3, voltou, 1, 2 e 3. Ótimo. Então essa parte foi a parte do membro superior, envolvendo cervical e ombros. Agora a gente vai para os punhos. Então a gente vai deixar as mãos esticadas, cotovelo esticadinho e vamos fazer o movimento de giro. 3 vezes para fora. 1, 2, 3. 3 vezes para dentro. 1, 2. Agora a gente vai abraçar toda a mão, sem deixar o dedão de fora, mantendo o cotovelo esticado, leva para trás, segura 1, 2, 3 e volta. 1, 2, 3 e volta. 1, 2, 3. Troca o lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então você deve ter percebido que todos os exercícios que eu realizei até agora, nenhum deles eu fiz de maneira estática. Todos eles foram de maneira dinâmica. Ou seja, eu mantive, por exemplo, esse daqui no máximo 3 segundos. Que é o que a gente utiliza hoje em dia, para a gente lubrificar as articulações. Lembrando que o que a gente está fazendo é o quê? Você está há muito tempo numa posição estática e a gente está querendo promover essa movimentação no seu corpo, certo? Essa sequência que eu passei até agora, ela demora em mais ou menos de 5 a 7 minutos. E eu recomendo que ela seja feita durante um determinado momento do seu dia. Por quê? Senão fica muito extenso se você fizer esse programa todo. Então essa primeira sequência você vai fazer durante 5 a 7 minutos e essa próxima que eu vou mostrar agora, você reserva um outro momento do seu dia para você fazer, certo? Então agora nós vamos para a parte de membro superior no geral, abrangendo o tronco e depois a gente vai para as pernas, membro inferior. Muito bem, então agora nós vamos entrelaçar os dedos, esticar a mão para frente e vamos levar o braço lá em cima como se tivesse uma linha puxando a gente para o teto, certo? Então vamos lá, são 5 vezes. 1, 2, respira, 3, soltou o ar, 4, mais uma vez, 5, perfeito. Agora, com as mãos entrelaçadas ainda, eu vou virar a minha mão para frente e vou fazer um movimento de inclinação. 1, 2, 3, 4 e 5. Ótimo. Agora a gente vai passar para essa região da coluna. A coluna lombar é um campeão também de queixas nessa parte laboral. Então preste bastante atenção nesses exercícios. Então o primeiro movimento a gente vai afastar as pernas, pode chegar mais para a beiradinha da cadeira. As suas mãos vão ficar fora, nessa região da panturrilha, próximo aos joelhos. E você vai inclinar o seu corpo para frente. Então nós vamos respirar, inspira. Solta o ar e vai soltar o seu corpo todinho, deixando a cabeça relaxar. Voltou, inspira. 2. Mais uma vez. E 3. Perfeito. Agora,
a gente vai se sentar na cadeira e vamos pensar em rotação do tronco. Nós vamos deixar uma mão no cotovelo, a outra no outro cotovelo e vamos realizar a rotação, pensando que o tronco é que deve girar. Então, inspira, solta o ar, gira por um lado, inspira no meio, gira para o outro. São 3 repetições de cada lado. Mais uma. Muito bem. Agora nós vamos pensar nessa região da pelve e da coluna. Nós vamos fazer uma posição, eu vou virar de lado para vocês verem melhor, que a gente vai trabalhar na articulação mais do quadril. É como se a gente estivesse numa posição completamente ereta e aí agora a gente vai relaxar guardando o bumbum. Então, inspira, solta o ar, guarda o bumbum, fica numa posição ruim. Inspira, guarda o bumbum, fica na posição ruim e volta para a posição perfeita. Mais 3 vezes. Inspira. Muito bem. Agora, a gente vai voltar para a posição que a gente estava aqui no computador, que a gente vai precisar de um apoio. Então aqui a gente vai deixar a nossa coluna apoiada, as nossas mãos vão ficar apoiadas aqui na mesa, a nossa coluna deve permanecer parada. Se a sua cadeira for de rodinha como a minha, cuidado para ela não se movimentar. Então, dobrou os cotovelos, estica e volta. 1, solta o ar. 2, 3, 4, pode olhar para o teto, mais uma, 5, perfeito. Agora vamos lá para a articulação do quadril novamente. Pensa que você está há muito tempo com essa articulação parada e dobrada, então agora a gente quer relaxar essa articulação. Senta na beirada da cadeira, nós vamos deixar uma perna dobrada e a outra nós vamos esticar, fazendo um movimento de pé de palhaço. Esticou. 1. Muito bem, para vocês verem melhor. Esticou. 2. Ó, presta atenção lá no pé. 3. E troca o lado. Vamos para o outro lado. Esticou. 1. 2. Solta o ar. 3. Perfeito. Então essa seria a segunda parte da aula. Então seria o segundo momento, que também gasta em torno de 5 a 7 minutos. Faça esses exercícios em outro período da sua jornada de trabalho. Agora nós vamos para o terceiro momento, que é para a gente finalizar, nós vamos para essa região de panturrilha e dos pés, certo? Então vamos lá, agora nesse terceiro momento, nós vamos trabalhar lá a ponta do pé. Você vai ficar com os pés apoiados, certo? E nós vamos fazer um movimento para ajudar na circulação. Então vai ser a panturrilha, sobe. 1, 2, são 5 vezes. Solta o ar. 3, 4 e 5. Agora nós vamos alternar cada hora uma. 1, o outro lado. 2, para vocês verem melhor. 3, 4, 5 e 6. 3 de cada lado somente. Agora nós vamos esticar a perna. Então essa é a posição. E nós vamos fazer um movimento lá com o nosso pé. Lembrando que lá dentro do sapato, do tênis, se você tiver descalço, pode fazer descalço mesmo. Você vai fazer o movimento de fechar e abrir os dedos, certo?
Então, desceu, faz, fechou os dedos lá, subiu, abriu. 1, 2, 3. Pé de palhaço. Pro outro lado. Então, 1, 2 e 3. Muito bem, pessoal. Então agora nós finalizamos as orientações e dicas de exercícios que você pode fazer durante o home office, aquele momento que você está trabalhando em casa. Uma coisa que eu queria lembrar a vocês é que esses exercícios podem ser feitos em 3 momentos, como foi orientado, e além disso você deve lembrar de sempre levantar no máximo de 2 em 2 horas para ficar sentado, para manter o seu corpo ativo. Outra coisa, para manter o seu corpo saudável, é que a gente tem lá no canal do YouTube do Minas várias aulas que você pode acessar, como Match Pilates, Yoga, exercícios com peso corporal e dança. Não deixe de acessar as outras aulas para manter o seu corpo saudável. Até a próxima. Tchau, tchau!